Oi, tudo bom contigo? Meu nome é Lucas, eu sou do canal Desliterado e hoje eu venho trazer uma revisão do conto O Sapo e a Rata, que eu fiz o vídeo contando, né, lendo esse conto. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma coisa diferente, que eu fiz uma edição desse conto, retirei algumas coisas, coloquei outras, modifiquei o final principalmente, e tirei alguns elementos que deixavam a narrativa um pouco mais emperrada, e tirei elementos também que não faziam diferença nenhuma para a narrativa. Então é o que a gente tem que fazer quando se edita, né? Quando se edita, a gente tem que pensar no tempo do leitor. Então a gente tem que preservar o tempo e respeitar o tempo do leitor como se ele fosse precioso. Como se ele fosse, não. É precioso. Assim como o meu tempo é precioso quando eu leio coisas, quando eu vejo vídeos, enfim. Por isso que se corta, por isso que se corta os vídeos, porque o tempo dos espectadores, as pessoas que consomem os conteúdos é importante. Então, se tu não viu ainda o vídeo, assiste o vídeo, ou não também, que é um vídeo bem grande, tem 22 minutos. Esse aqui também não sei se vai ficar grande, mas foi um conto legal, eu me emocionei lendo, e eu trabalhando nesse conto, eu provavelmente deixei ele um pouco melhor, provavelmente não, eu espero que tenha deixado. E eu tirei algumas coisas e eu vou dar spoiler então, né? Porque se tu viu, não viu, enfim, vai fazer diferença. Mas eu vou resumir. O Sapo e a Rata é uma fábula que eu inventei e onde o sapo era apaixonado por uma rata e esse amor era correspondido, de alguma forma ele era correspondido. E ele foi encontrando diversos amigos durante a trajetória dele até encontrar a sapa. Porra, encontrar a rata. E nessa trajetória ele conheceu vários amigos legais e eu quis fazer meio uma analogia, assim, meio uma coisa mágica de Oz, com o bicho-pau, que ele não tinha coração, que ele não tinha cérebro e tal, mas era um animal excepcional de algumas formas, que ele tinha boas ideias, mas ele não colocava elas em prática. Mas a mesma ideia do estereótipo lá do homem de lata, do homem de lata que não tinha o coração, que queria amar, do leão que não tinha coragem, mas que deveria ser corajoso, né? E do espantalho, acho que o espantalho era o cérebro, enfim. Mas enfim, começando aqui, eu tô gravando no meu desktop aqui, tá? E vocês vão ver, esse aqui é o modo revisor do Word. É um modo que se usa para fazer revisões de artigos, de textos, enfim, para a pessoa que vai receber, ver o que foi tirado, o que foi colocado. Então, tudo que estiver em vermelho e subscrito, né, ou com sublinhado, no caso, não subscrito não, sublinhado, é porque foi adicionado, e o que está cortado, né, com um traço no meio, é o que foi tirado. Então, isso aqui se coloca, é um modo de revisão aqui, que se coloca no modo de revisão, e aí a pessoa que recebe a revisão pode aceitar ou não. Logo no começo do conto antigo, da fábula antiga, do conto, enfim, da história, era possível entender que o sapo e a rata, eles tinham esse amor, que um compreendia o amor do outro, né? E aí, isso aí eu tive que modificar justamente para fazer uma modificação no final da história, que para dar uma continuação, para não dar um final tão feliz assim, mas um final mais plausível, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei essa ligação deles, né? Essa coisa que ele gritava para ela e ela ouvia e retribuía de certa forma esse amor que ele tinha por ela. Então eu tirei essa parte e adicionei ele se declarando, mas ela não sabendo, não conseguia ouvir porque existiam os carros, né? E eu fiz a troca dos carros, né? Porque dos carros por gigantes de fumaça, por exemplo aqui, gigantes de fumaça, gigantes que soltam fumaça, porque os animais não sabem que são carros, né? Apesar da gente saber. Então eu também quis entrar nessa coisa de narrador que compreende o mundo dos animais, né? Compreende esse mundo que não é o nosso, e quis trazer um pouco pro texto também. E aí eu botei aqui, retirei algumas coisas, por exemplo, e nem o sapo nem a rata conseguiam atravessar durante o dia. Isso significa que os dois tentavam atravessar, né? Ou eles não só conseguiam chegar e ambos tinham medo de fazer a travessia e ser atropelados por um carro no meio do caminho. Então essa parte eu tudo tirei fora
e adicionei que era perigoso atravessar, porque muitos gigantes de fumaça passavam por ali, durante o dia o asfalto era quente como pedras e tal, e ele não conseguia vê-lo durante a noite, aí não queria atravessar. Então eu tirei essa parte deles se amando, no caso, né? Mais na sequência, um pardal pousa do lado do sapo e acha uma minhoca e vai comer ela, e o sapo diz: ai, que nojo, como é que pode comer uma minhoca nojenta dessa? Só que em alguns momentos do conto, eu trouxe que o sapo era um animal muito respeitoso, era um animal muito educado. E aí, por isso, não batia com essa característica dele, então eu achei melhor tirar toda essa parte e azar. Tá? Muita coisa eu tive que tirar fora, justamente porque não faz sentido, não fazia sentido, era só uma embromação, e aí eu tirei fora. E aí vamos rolando pra baixo aqui, tá? Isso tudo eu tirei, troquei, são trocas para facilitar a leitura, de certa forma, deixar a leitura um pouco mais fácil. Nem sempre uma escrita difícil é uma escrita boa, tá? Escrever de uma forma simples também é bem difícil, escrever com poucas palavras, com vocabulário mais restrito, não é uma coisa tão fácil de se fazer, ainda mais quando se trata de uma fábula que a princípio é para todas as idades, tá? Então uma criança de 8 anos, 10 anos pode ler essa história e ela vai se identificar porque todas as palavras são simples, de certa forma, algumas são mais complexas, porque eu acho talvez não tenha achado palavras para substituí-las, né? Mas de forma geral é um conto mais simples de se ler, tá? E foi escrito de uma forma mais simples também. E tá, foi cortando, troca. E aí aqui essa parte do corvo, o corvo ele na primeira história ele gostava de tomates, né? E aí depois eu troquei esses tomates por framboesas para fazer uma conexão com os tatus no futuro, porque os tatus também gostavam de framboesas, né? E é isso aí, não sei se tatu gosta de framboesa ou não, se corvo gosta também, então acho que corvo gosta, porque pássaro come fruta, né? Mas o tatu eu não sei. Mas enfim, é o que entrou na história e eu quis fazer essa conexão dos dois, justamente para no final ele ter esse senso de voltar para algum lugar e ser pertencente a algum lugar, né? Porque o corvo ele se perde dos amigos dele, tem problema de visão. Então ele se perde e tem esse senso de conexão com alguma coisa que seja comida, com os tatus, e ele tem o porquê voltar, né? E aí tá, vamos indo. Eu vou dar um jeito de postar esse conto numa plataforma que eu encontrei, tá? Então lá vocês vão ter acesso ao conto completo, podem ler o conto completo. E se por acaso tu conhecer alguém que queira ilustrar, alguma coisa assim, queira fazer uma parceria com esse conto, eu acho que vai ficar muito legal. Vai ser um bom trabalho artístico para duas pessoas, né? Onde um que escreve o texto, o outro faz ilustrações. E com certeza vai ser uma boa ideia aí, se tiver alguém, conhecer alguém que tenha gostado do conto e queira fazer alguma coisa, tá? Ainda dá para trabalhar mais no conto, tá? Não é porque eu fiz uma edição que ele tá pronto. Então, nunca tá pronto. Sempre tem alguma coisinha para mudar, tá? E aí tá, vamos indo, blá blá. E assim, eu tirei algumas partes muito que parece que tava enrolando, sabe? Aquela coisa, quando a gente senta pra escrever, escreve, e aí no momento tu não percebe que aquilo lá é uma encheção de linguiça, mas e aí lendo depois tu percebe que não faz sentido ter esse tipo de narrativa ou de diálogo. Então eu cortei muita coisa, eu tirei muita coisa fora, principalmente nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui, toda essa parte aqui, ó. Essa partida Você Cria Vida, que é quando o bicho-pau ele sobe no carvalho, né? O carvalho diz que tá com cócegas e tal. E aí ele, lá em cima ele vê o furão. Enfim, o furão que tá lá fugindo dos lobos e tal. E aí eu tirei toda essa parte, cortei fora o personagem furão, porque também não fazia nenhum sentido ali, ele tava ali só pra encher linguiça também. Meio que pra dar um significado
da cócega, do carvalho e aquela coisa toda. Aí cortei tudo fora, tirei fora. E aí eu troquei por uma coisa assim que eu achei genial, assim, achei de certa forma muito legal, porque também trouxe essa perspectiva do bicho-pau de ter que voltar para um lugar, se pertencer a um lugar, né? Então lá no Carvalho ele encontra novos bichos-paus fazendo a dança da vida, que é tipo uma dança do acasalamento. Eu não sei se isso existe no mundo dos bicho-pau, sabe? Mas é que eu achei legal, pelo menos tem esse senso de pertencimento também dele, né? Dele ter por que voltar, enfim, ele tá saindo numa aventura porque ele não tinha nada pra fazer. E aí ele encontra esses bichos-pau, fazendo essa dança da vida, que eles chamam de dança da vida, ou sei lá, que é tipo, eu pensei em dança do acasalamento, mas não é botar casalamento, sabe? É botar dança da vida, porque é o momento que eles encontram, que os bichos-pau, a macho, eu não especifico se é macho ou fêmea, mas é o momento em que eles dizem aqui que se encontram e tal. Eu não sei muito bem, vou até ver como é que eu escrevi aqui. É, a festa da vida e tal. E aí, tipo, eles dançam e ele começa a sentir essa vibração da dança e ele começa a dançar também. E aí, fiz essa... E justamente a mesma coisa do corvo lá, trocar os tomates pela framboesa, eu quis fazer aqui, então eu adicionei uma nova parte na história e tirei aquela outra parte antiga justamente pra se complementar a outra, né? E aí continuei tirando um monte de coisa, tira fora, corta tudo, bota coisa nova. E aí tirei toda aquela parte, porque tinha uma parte ainda que eles tinham uma conversa sobre um lobo, um uivo, que o Carvalho não tinha falado nada. E aí, tipo, isso aí não fazia mais sentido, porque o Furão não tinha fugido dos lobos e também azar também, porque tipo, era só um diálogo dizendo nada com nada, tá? E aí cortei tudo fora, tirei tudo, azar. E aí eu dei um final novo. E esse final, assim, eu vim construindo que o sapo era um sapo muito determinado, tá? Então eu vim construindo ele que ele era um cara que era um animal determinado, que ele não desistia das coisas, enfim, que ele foi atrás da rata, né? Porque ele amava ela, então ele foi atrás do amor dele, né? E aí no final eu tive que criar, tive essa ideia de criar um final onde ele não encontra o amor dele, ele simplesmente vai lá, ela se surpreende porque não sabia, ela não tinha essa reciprocidade com ele, né, em relação ao amor entre os dois, e ela achava estranho porque ele era um sapo, uma rata, e aí ela disse que já estava amando um outro animal, um outro rato, e o sapo acabou aceitando aquilo e com a determinação ainda que ele tinha, ele foi atrás da sua amada num brejo maior ainda do que o brejo que ele tinha nascido. Eu acho que foi isso. E aí o bicho-pau voltou para o Carvalho para fazer a dança da vida, mas só depois de ter mostrado para o corvo onde os tatus viviam e colhiam suas framboesas. O corvo ficou imensamente grato pela aventura que levou ao paraíso das framboesas. O sapo, por sua vez, foi em busca de um outro brejo muito maior do que aquele onde cresceu, atrás do seu verdadeiro amor. Até aqui dá pra até andar a mudar, porque eu lendo já ficou esquisito, né, essa última parte. Então significa que ainda tem uma melhora pra fazer, porque tem que ter de certa forma, quando se lê em voz alta, também se lê lentamente. Então se não faz muito sentido quando eu leio, né, em voz alta, também não vai ter uma boa fluidez quando se lê só com os olhos. Então também tem ainda, dá pra melhorar ainda, tá? Dá pra ir melhor, só que eu fiz esse vídeo justamente pra mostrar o trabalho que se tem não só em escrever não é tão difícil quanto editar é o refinamento da escrita, né? A escrita é uma coisa é uma coisa de técnica, mas também é um hábito, e depois que desenvolve esse tipo de linguagem de escrita na cabeça, fica muito mais fácil de se escrever. Mas a mecânica, a lógica da edição é ainda um pouco mais complexa, porque
é necessário ler várias vezes e tentar modificar as palavras por sinônimos e tentar encontrar palavras que sejam repetidas várias vezes e tentar trocá-las. Por exemplo, em vez de usar framboesa, que eu usei num parágrafo anterior, lá bem antes, podia usar fruta, por exemplo. Em vez de usar framboesa, usava framboesa e fruta. Ou uma fruta selvagem, ou uma coisa assim, justamente para dar a ideia da framboesa, porém não usar a palavra framboesa novamente. E aqui eu também usei, aqui justamente nesse, escolhiam suas framboesas, o Corvo ficou imensamente grato pela aventura que levou aos paraísos das framboesas. Então eu acho que aqui já poderia trocar, ó, paraíso das frutas selvagens, entendeu? Então já mostra um refinamento, uma complexidade nessa edição e já mostra também que o vocabulário é um pouco mais extenso do que usar a mesma palavra sempre, toda hora, né? Então é basicamente isso. Eu não queria ler o final, porque eu queria deixar o conto pronto para quem quisesse ler depois, né? Mas enfim, eu vou deixar mesmo porque quem quiser vai ler algum dia aí, tá, o conto vai estar completo. Eu vou postar o link do conto completo na descrição do vídeo. Quem quiser realmente trocar essa ideia com alguém que ilustre ou que faça algum trabalho artístico e queira mostrar esse trabalho para ele, que queira colocar esse trabalho adiante, eu agradeço muito. Peço para entrar em contato comigo ou entre em contato comigo me dando o contato dessa pessoa, que vai ser um trabalho muito legal. A gente aproveita que está na quarentena, que ninguém está tendo muito trabalho e faz um trabalho artístico e cria coisas novas, né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que muito tenha gostado. E se tu gostou, de certa forma, eu quero saber, porque trabalho de edição é muito legal. Eu trabalhei já com várias edições e já editorei muita coisa. E é um trabalho legal, é um refinamento, né? É uma coisa mais não tão crua quanto a escrita. E é um trabalho muito legal e eu gosto muito de fazer isso, especialmente trabalhos artísticos, né? Mas também serve para trabalhos técnicos, tá? Trabalhos técnicos também tem muito esse refinamento principalmente do uso dos pronomes, das preposições e tal, que às vezes ficam meio fora de adequação, assim, e a gente acaba adequando de uma forma melhor, uma forma que fique a escrita mais fluida e a leitura mais fluida também. Então é isso, chegou o final do conto aqui e espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, vou pedir agora no final, dá um like aí, se tu chegou até aqui no final do vídeo, acho que merece muito um likezinho. E eu vou fazer mais vídeos desse e até a próxima.